Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo em mais uma edição do Saldo Extra. Estamos aqui, mais uma vez, ao seu lado para trazer informações financeiras, para ajudar você a cuidar bem da sua renda, do seu salário. E obrigado porque você está conosco mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que envolve todos nós, conhecido como a paixão do brasileiro. Vamos falar sobre automóveis e o tema do programa é como escolher o carro ideal. Você já parou para pensar nesse assunto? Pois então, se você quer comprar um carro, hoje você vai ter a oportunidade de ouvir dicas e conselhos que vão ajudá-la a fazer a decisão certa. E para isso, teremos aqui a presença de um especialista no assunto. Mas antes de ouvir o nosso convidado, vamos às notas de economia dessa semana com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. Assim como outras datas comemorativas, o Dia dos Pais não ajudou muito o comércio neste ano. As vendas caíram 11,21% na semana entre os dias 2 e 8 de agosto. A pesquisa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. No ano passado, o movimento já havia caído mais de 5%, mas em anos anteriores só haviam sido registradas altas. No Dia dos Namorados, a mesma pesquisa mostrou queda de 7,82%. Na Páscoa, o recuo foi de 4,93%. E no Dia das Mães, foi de 0,59%. Para os pesquisadores, os números são consequência do desaquecimento da economia, influenciado principalmente pela alta da taxa de juros, pela inflação acima do teto da meta e também pelo aumento do desemprego. As vendas de carros estão desacelerando cada vez mais. Segundo a Anfávia, no mês de julho, o licenciamento de carros novos foi 22,8% menor do que no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a queda é de 13,9%. Com menos pessoas comprando carros, as fábricas também pisaram no freio, queda de 15,4% na produção. Mas algumas empresas não estão sentindo a crise. As vendas de carros da Audi cresceram mais de 30%. Da Mercedes-Benz aumentou em mais de 64%. A Lexus ampliou o comércio em mais de 82% e a Chrysler mais de 339%. Todas atendem à classe A da sociedade. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, pelas informações sempre pontuais e importantes para que nós estejamos atentos sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor na economia do nosso país. Mas vamos agora ao assunto de hoje, como escolher o carro ideal. Temos a alegria, a honra e a satisfação de receber aqui o Leandro Mateira. Ele é pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Existe um detalhe aqui na biografia dele que eu acho importante para o assunto que vamos tratar. Ele fez o seu curso, o curso técnico no ensino médio na área de mecânica pela Escola Técnica Federal de São Paulo. Ele é uma pessoa interessada no assunto de automóveis, é articulista de alguns sites importantes aqui no Brasil, como o Dinheirama, o Infomoney, e também escreve artigos para a revista Carros. Eu estava aqui vendo a sua biografia e desde cedo você tem dedicado a vida a este assunto. Qual foi a razão, o que o motivou a você conhecer mais esse tema sobre automóveis? É mesmo essa paixão do brasileiro com carros, Leandro? Exatamente, Antônio. A paixão vem desde família. Meu pai é um grande especialista em ônibus, por exemplo, e a vida inteira ele me levou para exposições de carros, caminhões, ônibus. Então, eu, por exemplo, já fui a 24 salões do automóvel consecutivos. Então, vem desde criança. Desde os 5 anos, eu já estava me perdendo nas exposições e me escondendo em caminhão, em carro. Então, é algo que vem na vida inteira mesmo. É uma história de vida dedicada a esse assunto. E, paralelamente a isso, eu sempre gostei muito de finanças também. Então, desde os 8 anos, eu leio cadernos de economia nos jornais, tenho muito interesse pela economia, pelas finanças.
E eu sentia que aqui no Brasil, como a gente tem um mercado muito diferente, um mercado um pouco complicado, por quê? Porque a gente tem os carros mais caros do mundo, tanto para comprar como para manter, eu quis unir essas minhas duas paixões, pelos automóveis e pelas finanças, numa atuação profissional. Leandro, é exatamente por isso que você está aqui. Tivemos uma entrevista contigo no programa da semana passada, mas nós queríamos mais e trouxemos você aqui hoje. Faz um resumo aí, Leandro. Quais são as grandes despesas que o brasileiro tem ao decidir ter o seu veículo? Então, isso daí é um ponto muito importante, porque a maioria das pessoas, quando pensa em custo-benefício de um carro, inclusive as publicações falam isso, elas tratam o tema custo-benefício pensando no preço de compra, só no preço de compra. E tem muitas pessoas que também só olham o valor da parcela, o que é pior ainda, né? Agora, quando a gente pensa em custo-benefício de verdade, a gente tem que atentar para o que eu chamo de estrutura de preço dos carros no Brasil. O que é essa estrutura? Ela começa no momento da compra, e com os custos de aquisição, transferência, registro no Detran, passa por todo o período de propriedade e aí inclui muitos gastos. A gente tem IPVA, temos seguro obrigatório, temos despesas relacionadas com a manutenção, troca de peças, pneus, mão de obra envolvida, temos gasto com consumo de combustível, e os combustíveis estão cada vez mais caros aqui no Brasil, e a gente tem uma série de custos, o próprio seguro, que as pessoas aqui no Brasil precisam cada vez mais para proteger o seu patrimônio. Então, todos esses custos pesam muito no orçamento mensal das famílias também. E a gente não pode esquecer que lá na frente, fechando a estrutura, nós temos a depreciação dos carros. Então, como os carros custam muito caro lá no começo, conforme passa o tempo, a gente tem um impacto financeiro muito grande da desvalorização. Isso daí a pessoa só sente lá na frente, mas pesa no bolso também. E é um custo que às vezes passa despercebido. Você está usando o seu carro, daqui a pouco você vai trocar de veículo e percebe que aquele valor que você pagou, ele já não vale nem a metade e você vai ter que fazer um outro grande investimento. Agora uma pergunta, essa relação custo de veículo com orçamento. O Brasil em relação com os outros países, o brasileiro gasta mais com carro do que em outras culturas e outras sociedades? Gasta muito mais. Isso daí já começa no momento do preço de compra. Os carros aqui custam muito caro mesmo, e aí tem uma série de motivos para isso. A gente tem o custo Brasil, a gente tem uma carga tributária elevadíssima em todas as esferas, e a gente tem uma margem de lucro das fabricantes que é um pouco maior aqui do que em outros países. Também temos algumas questões relacionadas com os lucros das concessionárias, e isso daí acaba se refletindo em preço de compra já muito alto. Além disso, muitas pessoas precisam fazer o financiamento. E aqui no Brasil, nós temos os juros mais caros do mundo também. E agora, quando a gente pensa em toda essa parte envolvendo a manutenção de um carro, nós temos tributos elevados, temos o IPVA pago anualmente, temos licenciamento, a gente tem outros gastos que, às vezes, tem pessoas que têm, outras que não têm, como por exemplo, as multas. Multas, pedágios, tem gente que tem gente que não tem, mas os custos estão sempre em elevação. Então, na prática, o que acontece? O carro é um dos itens do orçamento que mais pesam, é um dos maiores gastos que a gente tem na vida para comprar. E na hora que a gente põe na ponta do lápis tudo isso, ele pesa muito no orçamento mensal de todas as famílias. Podemos afirmar, então, que em relação à renda per capita do brasileiro, o brasileiro, em geral, está gastando mais com veículo do que deveria, não é isso? Exatamente. E aí tem um componente extra que você mencionou muito bem, a comparação com a renda per capita. Nominalmente, os carros já são muito caros. Agora, quando a gente analisa mais a fundo, como você fez essa colocação muito bem interessante, quando a gente compara com a renda per capita, o impacto é ainda maior. Então, a gente pega e calcula quantos meses a pessoa tem que economizar um salário mínimo para comprar um carro, e a gente, quando compara com o exterior, é realmente algo muito impressionante. Agora, parte da cabeça de algumas pessoas pensar que comprar um carro é investimento. Essa palavra investimento em relação a carro deve desaparecer no nosso vocabulário, certo, Leandro? Sim. Carro é gasto.
e muito gasto o tempo todo. Agora, tem um motivo para isso. No passado, a gente tinha uma cultura, uma sociedade com hiperinflação. Então, havia muitas distorções na economia, né, no passado, ali aquele período pós-anos 80, anterior aos anos 80, e o que acontece é que, às vezes, os veículos eram bens reais que conservavam o valor diante de uma hiperinflação em toda a economia. Então, por isso, ficou na mente de algumas pessoas a ideia de que carro poderia ser investimento. Mas hoje, isso daí, como você colocou, tem que ser sepultado. Dentro desse assunto ainda de preço e valor de carro em relação à renda per capita e economia, o padrão do carro produzido no Brasil hoje, eu estou me referindo à qualidade e durabilidade, em relação ao preço, em relação ao meu orçamento, em relação agora a outras sociedades. Eu acho que nós estamos em desvantagem também, né, Leandro? Extremamente interessante essa pergunta e é muito importante para a gente esclarecer para você, consumidor, que aqui no Brasil, os carros em termos de qualidade, principalmente quando a gente olha para os mais vendidos, muitos deles estão com um padrão de cerca de 20 anos de atraso quando a gente compara com países desenvolvidos. Isso daí, por quê? Porque nós estamos num mercado emergente. E aí o que acontece é que aqui as fabricantes fazem projetos direcionados para o nosso mercado, projetos mais simplificados e menos seguros, inclusive, do que os destinados para o primeiro mundo. É o chamado carro popular? O carro popular envolve muito isso. Se a gente pegar a maioria dos carros populares e se a gente olhar no ranking dos mais vendidos, a gente vai observar que a maioria daqueles carros não roda em países desenvolvidos. Então, então tem alguma coisa estranha. Então, aí vai uma dica para você, consumidor. Quando você for procurar um carro para comprar, a ideia é buscar um carro que tenha um projeto global, porque é um carro que já é destinado a mercados mais desenvolvidos. Então, o que acontece? Ele é um carro que já é concebido para atender um padrão de legislação mais rigoroso e para consumidores mais exigentes. Agora, Leandro, nós temos que ter consciência e reafirmar aqui a você, telespectador, que não tem nada de errado em querer ter um carro. Carro é um bem necessário para a família, para o desenvolvimento das suas atividades. Em muitos casos, ele é uma ferramenta de trabalho. Agora, eu vou decidir agora comprar um carro. O que eu devo pensar? O que eu devo ter em mente para que essa despesa, que já é grande, ela seja compatível com o benefício que eu vou ter ao colocar esse carro para o uso da minha família? Bem colocada a sua questão, porque realmente o carro é uma necessidade para a maioria das pessoas no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Então, já que é uma necessidade e o cenário econômico está cada vez mais complicado, a escolha precisa ser inteligente, precisa ser feita com planejamento. E esse planejamento, eu vou comentar aqui o método que eu utilizo na minha consultoria, no livro que eu escrevi, que é o seguinte, é um método de 5 passos para escolher bem um carro. Então, o primeiro passo é analisar a necessidade, efetivamente, do que você precisa no carro e o que ele tem que oferecer para atender aquilo que você efetivamente vai utilizar. Necessidade, primeiro passo. Segundo passo, analisar a qualidade. Aí envolve isso que você já comentou, porque a gente tem carros que têm uma diferença muito grande no padrão de construção, e isso daí se reflete na satisfação, né, do consumidor com o carro. Então, o primeiro passo é analisar a necessidade, o segundo, a qualidade. O terceiro envolve a análise da segurança. E esse é um ponto que eu trato com uma certa inovação aqui no Brasil, porque a gente tem muitos carros inseguros. Daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre esse tema. Terceiro passo, a segurança. O quarto passo envolve a análise financeira. Isso a gente já tratou também aqui, de pensar não só no preço de compra, mas em todos os impactos financeiros ao longo do tempo. E o último passo é conciliar o gosto pessoal, o lado emocional, porque eu acho que as compras não podem ser somente racionais. Elas precisam ter prioridades, mas é importante também ter um carro que te agrade, né? Sem dúvida. Agora, nessa questão de relação de preço de carro, manutenção de carro com o orçamento da família, existe um percentual que eu devo ter no meu orçamento que seria o ideal para eu destinar ao veículo ou não? Eu não gosto de trabalhar com fórmulas prontas. Eu, por exemplo, atendo consumidores brasileiros em todo o país, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, e as realidades são muito diferentes, de capital, interior, e tem muita gente que está nos assistindo que tem uma realidade muito diferente. Então, eu acho que cada pessoa tem que fazer o seu planejamento, colocar tudo na ponta do lápis e buscar as melhores escolhas. Desde que caiba no orçamento a parcela, a manutenção, as despesas, pagar tudo em dia, certamente essa será a melhor escolha. Agora, uma pergunta que já apareceu lá no blog do nosso programa várias vezes. O que é melhor? Um carro 0 km
ou um carro usado? Essa é uma das perguntas mais polêmicas que existem e é uma pergunta que envolve uma série de fatores. E, de novo, cada pessoa tem que analisar o seu perfil, para cada pessoa vai ter uma solução melhor. Mas, no geral, para responder isso daí, o que acontece é o seguinte, como a gente tem carros 0 quilômetro cada vez mais caros no Brasil, e a gente tem a desvalorização que é acentuada, como a gente conversou, para a maioria das pessoas vale a pena comprar um carro usado. Só que não é qualquer usado. Para comprar um carro usado, eu costumo usar uma frase que você vai lembrar bem depois, que é o seguinte: é bom comprar um bom usado. O que significam esses dois bons? O primeiro bom é comprar um bom carro em termos de projeto, de qualidade, porque mesmo no mesmo segmento de carros, cada carro tem suas características em função da marca, do projeto. Então, você precisa primeiro escolher um bom carro. Tem que ser um bom carro, porque ele vai ter mais durabilidade e vai ser mais robusto. E o segundo bom se refere a um bom estado de conservação, a um ótimo estado de conservação. Porque a maioria das pessoas que tem problemas com carros usados são aquelas que olham só o preço, que às vezes querem pagar bem menos do que o valor de tabela, e aí elas acabam caindo naquela história do barato que sai caro. Por isso, para comprar um usado e valer a pena, tem que ser um bom modelo e ele tem que estar muito bem conservado, com a manutenção em dia, porque aí depois você segue conservando ele e o carro pode durar por muito tempo mesmo, desde que ele seja bom e esteja bem conservado. Eu poderia afirmar que a melhor opção, talvez a mais econômica, que vai trazer menos despesa, seria um seminovo, pouco rodado, em bom estado de conservação, uma vez que ele já saiu lá da agência, ele já teve aquela depreciação grande que teve da agência, quando deixa a agência. Seria essa uma opção mais conservadora? Essa é uma opção bem conservadora e bem eficiente. Agora, eu só abro um parênteses aqui para comentar o seguinte: quando se trata de um bom carro, mesmo que ele já tenha um pouco mais de anos de uso, se ele estiver bem conservado, vale muito a pena comprar um carro, mesmo que às vezes ele seja mais antigo do que um outro mais novo que não tem tanta qualidade. Então, o carro, mesmo sendo mais antigo e estando bem conservado, com a manutenção feita direitinho, ele pode durar por muito tempo. E aqui eu emendo um dado bem curioso, que é o seguinte: sabia que o brasileiro é o que mais troca de carro no mundo, com mais frequência? Que coisa. Essa é uma pesquisa do ano passado, a média é 1,7 ano. E não faz sentido com todo esse cenário que a gente tem aqui. E quando se troca de um carro, a troca de carro traz prejuízo financeiro. Porque você tem os custos de transferência, etc, etc. Você recomendaria ao telespectador um tempo para trocar de carro? Existe uma média que seria ideal? Exatamente, varia muito em função das condições de uso e em relação ao carro. Agora, o que eu posso dizer seguramente é que a grande verdade é que um carro bom e bem conservado pode durar por muito tempo, pode durar por mais de 8, 10 anos, por mais de 200, 300 mil quilômetros, desde que bem cuidado. Você falou um pouco em manutenção. Nós carregamos no nosso carro aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa família, a nossa própria vida. Qual a relação que você faz de manutenção, custos com manutenção e o fato de você aproveitar bem essa despesa, esse investimento, entre aspas, que você fez ao comprar um carro? Muito interessante essa pergunta e ela leva a vários pontos. O primeiro é de realmente priorizar a segurança num carro, porque dependendo do modelo, o que pode acontecer em caso de colisão daquele carro é muito diferente de um modelo para o outro. Então, no meu livro, na minha consultoria, eu sempre procuro frisar isso. É importante que a pessoa veja o resultado do crash test de um carro, do teste de colisão, para ela saber como ele se comporta em caso de colisão. E é importante que ela invista em itens de segurança. Freios ABS e airbag duplo, que agora são obrigatórios desde 2014, mas para quem vai comprar um usado, esses itens são absolutamente indispensáveis, são essenciais, porque, como você frisou, vida e saúde são valores que estão acima de todos os outros, e eles fazem a diferença. Então, além do carro ter uma boa estrutura, que a pessoa vai ver, vendo o teste de colisão, ele ter itens interessantes de segurança, itens fundamentais como airbag duplo, freios ABS, é importante que a pessoa conserve bem e faça as manutenções periodicamente, de acordo com o que está no manual do proprietário, e tome muito cuidado com os pneus. E aqui vai outra dica. O pneu é o item mais importante de segurança num carro. Ele é o único ponto que está em contato com o solo.
Então, quando for trocar de pneus, primeiro, não deixe ele gastar muito, não deixe ele passar do limite. Segundo, quando for trocar, invista num pneu de qualidade, de uma marca de primeira linha, porque vai fazer toda a diferença. Ainda sobre segurança, como você mencionou, os carros brasileiros, infelizmente, eles não têm uma segurança de alto nível como carros produzidos em outros países. Isso não pode levar o telespectador a pensar que é melhor, então, comprar um carro importado? Mas aí vem a minha pergunta. Esse carro importado não vai trazer um custo muito alto de manutenção? Como você vê esta relação, segurança e custo de manutenção? Exatamente. Sempre quando a gente começa a pensar no carro, pela complexidade envolvida, e eu falo aqui realmente, me dedicando a vida inteira aos carros, dá para perceber que não tem nada mais complexo do que eles, porque são milhares de componentes que são utilizados na construção de um carro, eles trafegam nas vias precárias aqui do Brasil, e a gente roda neles com velocidades superiores àquelas que nós, como seres humanos, fomos projetados para trafegarmos. Então, é interessante que se faça um investimento em segurança e não é necessário que seja um carro importado. Como eu disse, pode ser um carro que tem um projeto global, mas ele é fabricado no Brasil. Então, tem alguns modelos de algumas marcas que elas fabricam o carro aqui no Brasil, mas aquele carro é muito semelhante, ele está lá. A gente viaja para os Estados Unidos, para a Europa e vai ver aquele carro lá. Então, esses carros são os mais interessantes. E tem em todos os segmentos, então é interessante priorizar esses daí. O importado, ele tem mais qualidade de construção, sem dúvida nenhuma, dependendo da origem desse modelo. Mas é muito importante tomar mais cuidado ainda na escolha, porque tem algumas marcas que, conforme passa o tempo, a manutenção fica inviável financeiramente. Por aquilo que você disse, Leandro, a gente tem que estar atento em não apenas olhar o que nós vamos gastar no primeiro momento, mas ter conhecimento do que vem depois. Qual seria a sua principal dica? O que é prioritário? Ou quem sabe, qual tem sido o grande erro das pessoas ao adquirir um carro? Exatamente aí é o ponto central, porque na hora de escolher o carro é que tudo aquilo que a gente está conversando vai ter relevância. Então, é importante que a pessoa leve em conta primeiro a necessidade dela, porque às vezes ela pode ser movida por desejos, e os desejos são infinitos. De repente eu preciso de um carro compacto no momento, mas eu tenho desejo de ter uma caminhonete. Então, isso daí leva a um maior erro que eu observo na escolha de um carro, que é a pessoa olhar só o preço de compra. Então, às vezes ela quer gastar 50 mil ou 80 mil e aí, de repente, ela fica na dúvida se compra um carro compacto zero, um médio usado, uma caminhonete mais antiga. Então, realmente são carros que não tem nada a ver um com o outro. E isso acontece por quê? Porque ela só olha o preço de compra e se deixa levar pelo desejo, pelo lado emocional. Então, tem gente que não precisa de uma caminhonete, não vai entrar na fazenda, não vai transportar carga, não vai realmente utilizar tudo que uma caminhonete oferece. E uma caminhonete traz muito mais custos ao longo do tempo do que um carro comum. Existem várias despesas envolvidas no carro, manutenção, seguro, impostos, etc. Será que eu estaria errado de dizer que a depreciação é a maior despesa de um carro? Ou seja, aquilo que ele vale num período, um determinado período, num ano, depois que ele vai valer no outro ano, tem uma depreciação grande. Seria esta a maior despesa? Ela é uma das maiores, com certeza, e na maior parte dos casos, sim. A gente tem alguns casos de pessoas que às vezes trafegam muito, né? Então tem um gasto muito grande com o consumo de combustível ou com uma manutenção mais complicada, mas no geral a depreciação é realmente o que pesa mais no final das contas. E é por isso que, por quanto mais tempo a pessoa conseguir ficar com o carro, e aí entra, escolhendo bem, ela consegue ficar por mais tempo. Quanto mais tempo ela ficar, com certeza, financeiramente é mais vantajoso. Principalmente se for um carro zero, porque ele tem o benefício da garantia, etc. Ou seja, que ele fica um carro bastante tempo para usufruir dos benefícios com uma baixa manutenção, uma garantia, certo? Exatamente. Você falou aí do seu livro. No meu livro. Fale um pouquinho do seu livro, porque eu estou percebendo aqui que informação é fundamental para fazer a decisão certa. Qual é o título do seu livro? Fale um pouco sobre ele. O meu livro se chama Como Escolher o Seu Carro Ideal. E ele é uma obra que eu pensei por muitos e muitos anos, fui colhendo várias anotações, tudo que eu lembrava sobre toda essa minha experiência de vida e depois, somando com a minha experiência como consultor automotivo pessoal, atendendo pessoas em todas as regiões do Brasil, eu fui somando tudo isso e procurei criar uma obra que servisse como um roteiro completo para que as pessoas pudessem seguir um caminho, passo a passo, para a escolha consciente de um carro.
E eu tenho ficado muito feliz com os leitores que me escrevem, e aí eu vejo que eles estavam em dúvida entre vários carros, aí eu olho aquela lista, eu fico até preocupado no começo, e aí depois ele me conta toda a história e ele chega num carro que eu recomendaria. Então, eu fico muito contente com isso, e no livro eu conto vários episódios históricos que ocorreram na minha vida, né? Então, a gente falou de segurança aqui, se você me permite, eu posso contar uma história rápida aqui, Sim. que eu acho impressionante. Numa época em que eu morei no interior do Rio Grande do Sul, tinha uma colega que chegou para ser oficial de justiça lá, e ela precisaria de um carro robusto para entrar em fazenda, passar por pedras e tudo mais, um carro que ela pudesse ir para Curitiba, visitar a família, um carro seguro, e ela não podia gastar muito na época. Isso foi em 2010. E aí eu fiz toda uma análise ali e para ela só tinha um carro que seria adequado, e era um SUV japonês, ano 2002, mas que era um carro 4 estrelas em segurança na Europa. Então eu recomendei esse carro, ela conseguiu adquirir um num estado impecável e ela foi muito feliz com esse carro por 6 meses, até uma noite em que ela acabou colidindo contra um muro de uma casa e acabou destroçando o carro, deu perda total, mas ela e todos os ocupantes saíram ilesos, sem nenhum arranhão. Leandro, infelizmente o tempo acabou, eu tinha aqui outras perguntas a fazer. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por você ter vindo aqui conosco. Espero poder recebê-lo aqui outras vezes e que Deus abençoe as suas atividades. Eu agradeço bastante pela oportunidade, foi uma entrevista fantástica, a gente tratou de temas aqui que eu nunca vi ser tratado na mídia, assim, no Brasil. Então, realmente foi um prazer imenso, espero voltar novamente. Obrigado, foi um prazer receber o Leandro. Um abraço. Eu quero deixar com vocês um texto da Bíblia para concluirmos as considerações de hoje. Ele encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 19, e eu vou ler para vocês o verso 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que eu quero dizer é o seguinte: compre um carro pelo propósito certo. Não é para querer aparecer, para ter status, para querer mostrar aquilo que você não é. Compre um carro para atender às suas necessidades, para o bem-estar da sua família e com economia. Siga as nossas dicas, siga o conselho de Deus e você receberá a bênção do nosso Pai do céu. Obrigado porque você esteve ao nosso lado e fique com o convite para que você esteja conosco no nosso próximo encontro, na próxima semana. Eu estarei aqui esperando por vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe.